A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do meu Facebook. É com muita honra que eu estou aqui novamente, fazendo mais uma live. Para quem não me conhece, me chamo Agnes Luzia, tá? Muito prazer. E eu estarei hoje fazendo uma live muito especial, no qual eu estarei abordando a respeito da história de José, tá? E antes de iniciar essa live, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos para estarmos dando início a esse estudo bíblico de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença. Gratos somos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada por esse dia maravilhoso no qual está fazendo hoje. Obrigada pelo sol, obrigada pelo alimento, obrigada, Senhor, pelo ar que estamos respirando. Que o Senhor e o seu Espírito Santo venham estar aqui conosco. Vos convido para estar aqui ministrando através de mim a Tua palavra, para que os irmãos venham compreender e assim plantar em vosso coração a Tua semente, para que venha germinar mais e mais. É o que eu te peço e te agradeço, no seu nome santo e poderoso. Amém. Vos convido, irmãos, a estarem aqui comigo, abrindo vossas Bíblias, tá? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Irmão Ricardo Silva, seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe. E os demais irmãos que também aqui se encontram, sejam muito bem-vindos, que Deus vos abençoe. Convido os irmãos a estarem abrindo o livro de Gênesis, capítulo 37, tá? Que vamos ler sobre José, cujo tema é José é vendido por seus irmãos. Gênesis 37. Vamos iniciar então o nosso estudo bíblico sobre José, uma das melhores histórias que tem na Bíblia também, que eu gosto muito, além de Ruth, gosto também da história de Jesus, né? Mas o livro de José também me emotiva muito, né? Uma história muito forte e muito bonita também. Então vamos estar lendo e mediante eu vou explicando os versículos aos irmãos, tá? Bom, diz assim, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ou seja, Jacó vivia ali em Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, que apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, ou seja, as duas mulheres de Jacó, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Bom, podemos aqui perceber que José, ele tinha algumas características. Uma delas era que José, ele era inexperiente. Por quê? Pelo fato dele ter 17 anos. Ele era muito novo. Se eu não me engano, ele tinha a mesma faixa etária de Daniel, né? Então, ele era muito novo. Ele precisava da orientação do seu pai, né? Então, ele era, além de inexperiente, ele também era ingênuo, né? Ele não tinha malícia e ele também não tinha tanta maturidade, né? Pela pouca vivência do que ele ainda deveria ter, mas ainda pela sua pouca idade, ele não tinha tanto. Ele estava ainda muito novo, ele era o caçula dos irmãos, né? Ele era filho amado por José, porque ele era filho de José com Raquel, e Raquel era muito amada por Jacó, né? Foi a mulher que ele mais amou. Então, como José era seu único filho com ela, ele o amava de uma maneira muito diferente dos outros irmãos de José. E com isso, os outros irmãos de José acarretou ciúmes e muita ira, né? Pelo fato do seu pai o amar mais do que os outros. E isso pode ser que sim, pode ser que não, que tenha sido uma falta de administração também de Jacó, né, para com seus filhos. Mas no fundo, Jacó, ele sabia que o seu filho José, ele era diferente, ele tinha algo diferente espiritualmente dos outros irmãos, dos seus outros filhos. Então, ele observava o jeito de José, ele observava, né, as características de José. Então, ele percebia que José, ele era muito especial. Continuando aqui, em Gênesis 37, verso 3.
Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ou seja, além dele o amar por ser filho de Raquel, ele também o amava pois era filho de sua velhice, né? Ele já era de idade e ele concebeu ainda um filho juntamente com Raquel, que no caso foi José. E ele fez uma túnica. Como eu havia dito a vocês, ele observava, né, o José, e ele via que José era diferente dos demais. E ele preparou uma túnica muito bonita e de muitas cores, como aqui diz, né? De várias cores, né? Ou seja, era colorida. E antigamente uma túnica, ainda mais colorida, era de uma forma muito que trazia a lembrança, a realeza. Então, para você ver o quanto José era especial ali a Jacó. Então, quando ele recebeu essa túnica colorida, fez ainda com que mais seus irmãos ficassem mais assim, aborrecidos, né? Então, continuando aqui. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ficaram muito aborrecidos. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Bom, José, desde muito novo, ele tinha visões em sonhos, né? Deus ele já começou a usar José desde os seus 17 anos, através das visões em sonho. E esses sonhos que ele tinha não eram sonhos assim do subconsciente, não eram sonhos comuns. Ele não era um sonhador, né? Pelo fato de ter sonhos comuns ou sonhos assim. Sonhos comuns no caso, né? Mas pelo fato dele ter sonhos divinos, né? Ele tinha sonhos divinos. Sonhos pelo qual ele lembrava detalhadamente e ele tinha a interpretação que a divina também, né? Que o Espírito Santo de Deus ele ajudava José. Deus ajudava José. Então, não era qualquer sonho. E ele contou ingenuamente, isso como eu tinha dito, a característica dele, para seus irmãos. Então ele estava ali no ambiente, mas ele não percebia a maldade dos seus irmãos. Ele não percebia que os seus irmãos não gostavam dele, né? Tinha ciúmes dele, ele não via isso. Então ele contou de uma forma ingênua para os seus irmãos. Porém, seus irmãos se aborreciam ainda mais com aquilo, porque o seu sonho no qual que Deus tinha mostrado a ele, era um sonho no qual ele via, né, pela interpretação, que seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Então, imagina, né? Os irmãos que tinham assim uma certa inveja, um ciúme, tendo que ouvir isto, né? Eles ficariam mais tristes, assim, mais aborrecidos ainda, né? Porque eles já não gostavam de José. E José ainda falando isso, né? Mas ele não estava falando a mentira, ele estava falando a verdade. Porque ele é um escolhido, né? Ele foi um escolhido ali no meio da família. Então, continuando. Verso 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Por isso, tanto mais os aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos. Ou seja, ele teve mais um sonho, ele teve 2 sonhos que completavam mais ainda isso. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse que eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai a seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Ou seja, o pai dele o repreendeu ali na hora também, né? Porém, ele no fundo, ele sabia que José era diferente. Até os seus irmãos mesmo sabiam que ele era escolhido, né? Ele não era qualquer pessoa, né? Qualquer adolescente. Ele era especial.
Então, continuando. No verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, viu? E esses seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José. Bom, aqui no caso o nome de Jacó tá Israel, tá? Mas é Jacó. Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. Ou seja, Jacó ele iria até Siquém juntamente com os irmãos de José. Porém, ele enviou José. Em vez dele ir, ele enviou José para ir com os irmãos. Porque os irmãos eles não eram bem vistos lá. Então, já José era. E José foi no lugar do pai. Né? Foi enviado no lugar do pai para poder observar e depois trazer a resposta ao seu pai, né? Conforme ele havia pedido sobre o rebanho. E eu tinha algo a contar aqui em relação a essa passagem. Bom, aqui, ó. Seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ou seja, os irmãos dele tinham inveja dele. Né? Isso não é muito distante, muito diferente do que vivenciamos. Né? Pois em cada família nós sabemos que há, né, um escolhido do Senhor. Não é que todos não sejam escolhidos. São escolhidos também, mas a cada um Deus dá conforme a sua sentença. Então, uns vão ter mais privilégios sim do que o outro. Porque Deus ele sonda o coração, sonda a mente e ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas das vezes a gente pensa, poxa, mas por que fulano conseguiu e eu não? Não é que você não tenha capacidade, mas será que você conseguiria passar pelo que aquela pessoa passou? Porque olhar a pessoa lá no alto é muito fácil você desejar aquilo, mas você não sabe o que aquela pessoa enfrentou, qual o processo que ela passou para chegar até lá, né? Então, assim, muitos só olham tudo depois de formado, mas não olham o processo, a construção até ter esse levantamento, né? Tudo degrau por degrau até você chegar lá. Então nem todo mundo iria conseguir passar e enfrentar conforme você enfrentou, você passou. Então cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu propósito de Deus em sua vida. E não podemos jamais invejar o nosso irmão. Pelo contrário, nós temos que ficar alegres pelo nosso irmão. Eu sei que muitos têm essa dificuldade, mas tem que orar a Deus e repreender para que Deus venha trabalhar no seu coração e na sua mente. Nós temos que desejar sempre o bem e temos que orar, continuar orando, mesmo os irmãos estando bem, continuar orando um pelos outros. Eu até coloquei isso no meu Facebook hoje, que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Devemos sempre estar orando uns pelos outros, independente se está bem ou se não está. Continuar orando, né, e desejando bem a todos. Continuando aqui. E achou, no verso 15, tá? Eu estou lendo Gênesis, capítulo 37, verso 15. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo, e perguntou-lhe ao varão, dizendo, que procuras? Bom, José, quando estava em Siquém, ele saiu, né, do vale de Hebron, e ele se perdeu, porque ele não conhecia aquele lugar. Então ele acabou se perdendo dos seus irmãos, e nisso ele encontrou um homem, e o homem perguntou, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Disse-me, peço-te que me digam onde eles apacentam. E disse-lhe aquele varão, eles foram daqui porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. Ou seja, os irmãos dele já haviam ido para Dotã, né? Nem esperaram por ele. Porque eles até mesmo, por José ser mais novo, não tinha certo respeito e também já não gostavam de José. Então eles já tinham muita maldade, eles alimentaram muito o lado da maldade, porque nós temos os dois lados, né, o do bem e do mal. Então se você alimentar mais um lado do que o outro, você vai exercer mais aquela função ali, né, aquele sentimento ruim. Então eles tinham esse sentimento ruim dentro deles. Continuando. E viram-lhes de longe
e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para que o matarem. Bom, eles já estavam avistando José vindo, né? E nisso, eles já começaram a conversar entre si, né? Querendo tirar a vida de José, né? Dar cabo dele ali. E disse um ao outro: eis lá vem o sonhador. Ou seja, quando eles falaram lá vem o sonhador, né, eles não falaram um simples sonhador, eles já sabiam que José era escolhido, como eu havia dito antes. Eles já sabiam que José era diferente deles, eles já sabiam, porém, eles no fundo, né, eles tinham essa inveja, né? Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, diremos. Uma besta fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Porém, Rúben, o irmão mais velho de José, livrou-os das suas mãos e disse-lhe: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a José a sua túnica e a túnica de várias cores que o trazia. Ou seja, Rubens, ele propôs, em vez de matar, colocar José dentro de uma cova. Essa cova no qual está se referindo a minha Bíblia pode ser porque a minha tradução está mais antiga, mas é o poço, tá? Então, resolveram pegar José e colocá-lo dentro de um poço. E esse poço não tinha água dentro, era um poço vazio. Mas imagina a profundidade daquele poço, né? E o desespero que foi na hora que José foi pego pelos seus irmãos, né? E jogado lá dentro, né? Com certeza se machucou, com certeza ficou desacordado, mas imagina, isso foi a primeira prova que José passou, né, com seus irmãos, sem esperar. Então, isso eu sempre digo às pessoas, né? Quando aceitamos Jesus, nós somos perseguidos, nós sofremos calúnia, teremos inveja, teremos pessoas que irão nos criticar, e nós também não sabemos o que irá acontecer, mas devemos estar sempre preparados e jamais deixar Jesus, né, e o seu propósito. Então, ele jamais imaginaria que ia acontecer isso com ele. Mas ele mesmo assim, ele continuou no propósito com Deus. Então, os seus irmãos jogaram ele lá. E depois dali, os irmãos dele foram sentar, né, se assentar e se alimentar ali, com a consciência tranquila. Mas, quando eles estavam ali se alimentando, eles avistaram os ismaelitas, que iam com seus camelos e especiarias para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que manteremos nossos irmãos escondidos à sua morte? Vinde e vendemo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Ou seja, eles decidiram, no caso Judá, decidiu conversar com seus irmãos que, em vez de deixarem José lá, né, e no caso escondê-lo ele da sua morte, ou deixar que ele morresse até lá, ele decidiu que o vendessem, né, porque eles queriam ganhar algo ainda em cima disso. Então eles decidiram vender por 20 pratas o José. Bom, para vocês verem o que José valia para eles, né? José não valia de nada para eles, porque 20 pratas naquela época era, no caso, um preço de um escravo. Então eles decidiram vender José por 20 pratas, por 20 moedas. E no caso, José, ele era um menino muito especial, né? Ele era muito inteligente, tinha muitas qualidades, né? E ele jamais valeria 20 moedas. E ainda mais ser vendido por preço de escravo e ser vendido como escravo por seus irmãos, né? Ele não fez mal algum aos seus irmãos, e isso daí estava sendo uma pura injustiça com ele. Mas mesmo assim, os seus irmãos não o pouparam e depois foram lá e mandaram os ismaelitas o levarem, né?
Eles venderam seu irmão e ficou com a sua túnica, porque eles iriam fazer o seguinte, eles iriam pegar essa túnica, né, e matar um cabrito para tingir essa túnica de sangue para levar para o seu pai. E com isso o pai dele, Jacó, né, assim, eu tô resumindo a história aqui, tá? Então o seu pai Jacó, ele já havia, ao ver, né, a túnica ensanguentada, ele já deduzia que o seu filho já havia morrido, né? Algum animal feroz o matou, e ele ficou muito triste por dias, chorando muito, né? Por dias ali. E continuando, então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Imagina a dor de Jacó, né? Pois era o filho que ele mais amava e da mulher que ele mais amava. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ou seja, chegando José juntamente com os ismaelitas, midianitas, desculpe. Chegando então José com os midianitas lá no Egito, ele vendeu José a Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, né? Chefe dos eunucos. Então José, ele foi para casa, né? E para a casa desse capitão. E chegando lá, ele ficou, né, conforme a vontade de Deus, porque ele não estava sozinho. A todo tempo, o Senhor estava com ele, né, e não deixava ele jamais desamparado e nem que nenhum mal fizesse com ele. Então, ele não estava sozinho. Então, continuando, ele lá ficou, né, por um tempo, e logo após, esse capitão, ele tinha uma esposa. Então, o capitão, ele deixou que praticamente José tivesse direito de todas as coisas lá. Obviamente, menos da esposa dele. Então, ele tinha plena consciência disso. Porém, essa mulher, ela era muito astuciosa. E ela começou a tentar José, né? Então, José ali, ele sofreu, né, juntamente das tentações dessa mulher. Mas ele jamais ele deu confiança, né? Ele jamais fez isso. Então essa mulher, ela armou para José, e num certo dia, quando não havia guardas nem nada lá, só havia os dois sozinhos, ela foi e tentou agarrá-lo. E nisso que ela tentou agarrá-lo, né, ela ficou com um pedaço das vestes do José. E nisso, José escapou, correu, saiu dali. E ela, com a sua maldade, levou esse pedaço de roupa para o seu esposo e para os demais guardas para poder denunciar José e acusá-lo injustamente. Novamente ele foi acusado injustamente. Para assim, né, os guardas o prenderem. E aconteceu que quando Potifar descobriu, ele mandou prenderem José. E aí, olha só quantas coisas José já passou, né? E assim, a gente contando, parece que foi algo rápido, algo do tipo, mas não foi. Ele levou tempo para cada processo. Desde quando ele foi jogado ao poço, desde quando ele foi vendido e desde quando ele foi preso, tá? Então, lembrando que ele tinha 17 anos no começo, né? Depois eu vou dizer, conforme for passando o tempo, a trajetória e a idade dele, quanto tempo ele esperou para a promessa. Então, gente, irmãos, né? Ele ficou preso. E nisso, resumidamente contando, Faraó, ele ficou preso lá em cárcere juntamente com o copeiro e com o padeiro, o chefe dos padeiros e dos copeiros de Faraó. Pois Faraó teve um desentendimento com eles e assim mandou os prender. E, para surpresa, né, ele ficou
juntamente onde estava José, tá? Então, num certo dia, esses dois homens, né, eles tiveram um sonho e eles tiveram um sonho muito parecidos, porém eles não sabiam a interpretação desse sonho. Até que José, eu cismei com o Daniel, até que José, ele chegou para eles e falou, né, Deus, ele revela sonhos, ele interpreta os sonhos, então conte-nos que eu posso ajudá-los, né? Então eles contaram a José os sonhos deles, né? E foi o seguinte a interpretação para o padeiro, né? Que haveria 3 dias e ao passar dos 3 dias ele iria ser morto. O faraó iria mandar matá-lo enforcado e já o copeiro iria passar 3 dias e ele iria ser restituído novamente a lhe servir a faraó. Ou seja, ele ia retornar ao palácio, né? Então, assim aconteceu conforme José disse, né? Assim aconteceu e o padeiro faleceu, né? Enforcado, e o copeiro retornou. E José disse ao copeiro que assim que ele retornasse, para ele contar a Faraó sobre ele e para que o ajudasse a tirá-lo dali, daquela prisão, e até porque ele não havia feito nada para estar ali, né? Ele não havia feito nada para ter que passar por tudo aquilo. Mas todas as pessoas que têm propósito, todas as pessoas que têm a túnica colorida, que têm um chamado muito grande, né? Um propósito muito grande aqui na Terra, ela vai passar por certas coisas, né? Não é nada fácil, né? Mas tudo é para gerar aprendizado, para mudar o nosso jeito, nossa mente, trazer experiências. E lembra que eu disse que José, ele era inexperiente, que ele era imaturo, né? Ele era ingênuo, mas com o passar do tempo, com essa experiência, com esses processos que ele passou, ele foi amadurecendo e foi criando experiência e assim sucessivamente. Então, todas as pessoas que têm essa túnica colorida, elas vão enfrentar muitas coisas, mas lembre-se que Deus é sempre contigo. Você não está sozinho. Amém? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, quando o copeiro chegou até Faraó, né, ele esqueceu de lembrar a respeito de José. Então José ficou preso ali mais 2 anos. Pensa comigo, imagina. Ficou mais 2 anos ali. Aí chegou um momento que Faraó teve um sonho. E ele procurou intérpretes, né? Pessoas que pudessem ajudar a interpretar aquele sonho. Porém, ouvindo isto, o copeiro chegou nele e disse sobre José. Aí foi aonde o copeiro falou sobre José. E foi aonde Faraó mandou chamarem José. E ali José interpretou aquele sonho de Faraó. E Faraó ele ficou maravilhado com aquilo, né? E fez de José o governador do Egito. Olha só, de escravo, ele, né, foi vendido, foi preso, injustiçado, né? Foi preso e após, né, passado o tempo, ele virou governador do Egito. Então, para você ver, né, ele passou por todos aqueles processos e Deus levantou ele. Chegou o tempo certo, o tempo determinado para acontecer aquela grande promessa a José. E aconteceu. E ele deixou Deus de lado, ele jamais deixou de orar, ele jamais deixou de ser íntegro a Deus, né? Então, Deus ele cumpriu o que deveria ser cumprir. E tudo que Deus mostra, tudo que Deus fala que vai fazer, ele é fiel para cumprir. Então, não adianta a gente duvidar ou algo do tipo, né? Não adianta a gente pensar algo a respeito, né, negativo,
Porque quando Deus fala, acontece. Pode levar tempos, né? Porque até mesmo leva tempo, por quê? Além do tempo de Deus ser outro, diferente do nosso, a gente também complica mais ainda as coisas, né? Então, a gente, em vez de facilitar, obedecer, a gente muitas das vezes, a gente tenta sacrificar, a gente tenta ir para outros caminhos, né? E com isso eleva mais tempo. Mas chega uma hora que, né, Deus vai lá e te puxa novamente, né? Você retorna ao rebanho novamente. Porque o que ele falou tem que acontecer. E vai se acontecer na sua vida. Então, continuando. Então, José, ele se tornou governador do Egito, né? E os seus irmãos, a sua família, jamais imaginaria isso, né? Jamais imaginaria que aquele irmão no qual eles deram parte, né, ainda estava vivo e, para sua surpresa, ainda era o governador, né? Então, haveria um tempo ali, José falou para Faraó, de muita fome, né? E iria haver um tempo de bonança e um tempo de muita fome. Até que chegou um tempo, né, onde as comidas começaram a faltar em Canaã. Então, os irmãos de José, né, apareceram lá onde José estava. E eles desceram, né, foram até o Egito aqui, ó, no capítulo 42, diz assim, ó: E vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então Jacó, ele sabia onde havia mantimento, e era somente no Egito. Então assim pediu para que seus filhos fossem lá e conseguissem comprar mantimentos. E assim eles fizeram. E chegando lá, eles não reconheceram José, obviamente, porque José, se eu não me engano, já tinha 30 anos. Ele já estava com 30 anos. E na época na última vez que eles o viram, ele tinha 17 anos. Então ele era praticamente um adolescente, né? Então agora, ele como governador, ele já tinha 30 anos. E com isso, seus irmãos não o reconheceram. Ele estava diferente, né? Mas ele reconhecia os seus irmãos. Ele sabia quem era um por um. E ele tinha tudo ali para poder se vingar ou fazer algo do tipo contra seus irmãos perante tudo aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Porém, ele tinha adquirido o quê? A maturidade. E, além de tudo, obediente a Deus, né? Então, ele jamais fez algo dentro da vingança dos seus irmãos. Ele agiu com sabedoria ali. Então, os seus irmãos ali estavam, né? Então, ele fez um teste com os seus irmãos, né? Para ver como seus irmãos iriam se comportar. E nisso, ele descobriu, né? Que o Jacó, ele havia tido outro filho. Ou seja, havia um novo herdeiro, um novo caçula na família. Ele não era mais o filho mais novo. Então, passou a ser agora o Benjamim. E o Benjamim, ele era filho de Jacó com Raquel. Ou seja, Jacó também o amava muito, porque também era filho de Raquel. Então, ele tinha um irmão a partir de agora, né? José tinha um irmão mais novo. Então, ele imediatamente ele pediu para que o trouxessem, né? O irmão mais novo, para que ele o conhecesse. E ele também perguntou como estava seu pai, né? E seus pais estavam bem. E assim, eles fizeram, pediu a Jacó, né, para que trouxessem o seu filho mais novo, para conforme José havia dito, né? Mas o nome de José lá não era José, tá? Por isso que também eles não sabiam que era José. Que era José lá, e por isso que eles não haviam descoberto ainda. Faraó deu um outro nome a ele, que aqui me falha a memória. Além de ter renomeado ele, Faraó também o havia esquecido. Faraó ainda também deu por mulher a Zenate, né? A Zenate. E eles concederam 2 filhos, que foi Manassés e Efraim. Então José teve 2 filhos com a Zenate. Então, Jacó, quando recebeu a notícia, né, que era para
levar o Benjamim, né? Seus irmãos tinham que levar o Benjamim para poder conseguir os mantimentos, né? Conseguir lá, conforme o José havia dito. Então, Jacó, ele levou uns dias, né? Levou um tempo para poder aderir àquilo, porque ele não ia de novo deixar que o seu filho mais novo, porque ele já estava traumatizado por ter deixado o seu filho mais novo ir com seus irmãos e por um descuido, né, ter o perdido na memória dele. Então ele não queria que isso acontecesse de novo com o Benjamim. O Benjamim, né? Benjamim, como muitos falam, mas eu falo Benjamim. Então, ele levou tempo para amadurecer isso na mente dele. Então, não foi de imediato que os irmãos de José compareceram ao Egito com o Benjamim. Levou um tempo. Até que, com o passar do tempo, Deus foi trabalhando na mente de Jacó. Então, Jacó, ele concedeu que os seus irmãos levassem algumas coisas, presenteando também, e além disso levasse o seu irmão mais novo junto deles para até então ao Egito. E chegando lá, eles com o irmão mais novo, José ali, ele ficou muito surpreso, né, ao ver o seu irmão mais novo. Ele o abraçou ali e tudo mais, e concedeu 5 vezes mais coisas do que para os outros irmãos, né? Ele também preparou ali para que se assentassem com ele na sua casa, e ali também o comessem junto com ele. E José, depois dessa refeição, ele os deixou e ficou isolado, né, para poder ali chorar, porque era muito forte. Imagina você estar ali juntamente dos seus irmãos, da sua família, pelo qual você percebe ali, ele já tinha a noção, ele já sabia que ele não era bem-vindo no meio dos irmãos, que os irmãos não gostavam dele. Então imagina ele ter que vinha aquele flash todo na mente dele, ele tá ali assentado juntamente com os irmãos, né? Era uma emoção boa e ao mesmo tempo ruim para ele, mas ele não deixou esse espírito de vingança, de amargura fazer parte do ser dele. Ele continuou na sabedoria, né? E com amor no coração e com o Espírito de Deus ali, com a sabedoria divina ali. Ele não recuou, né? Ele continuou com a sua essência. Ele não deixou a essência dele findar, né? E Deus, ele foi se agradando mais e mais e mais disso. Então chegou um certo momento em que José ia fazer um outro teste, porém ele soube que o seu pai estava muito de idade, né? Que se soubesse que o Benjamim, né, no caso, não voltasse com eles para lá, ele poderia morrer, né? Porque ele já estava muito triste, né, achando que José não estava mais vivo. E se perdesse o outro filho mais novo, ele não iria aguentar. Então, com tudo isso acontecendo, foi onde José, ele sentiu, né, de se revelar. Então ele pediu para que todos aqueles homens, guardas que estivessem lá, se retirassem, e ali ficou somente ele, juntamente com seus irmãos. E ali ele se revelou quem ele era, e os irmãos dele ficou assim espantados olhando, né? E ao mesmo tempo, imagino eu, com medo até, né? Com medo. Porque agora o irmão dele, né, era o governador do Egito. E além do mais, ficaram surpresos também porque o que ele dizia aos 17 anos, através daquele sonho, né, daquelas revelações, se concretizaram, e eles se curvaram antes de José se revelar. Eles se curvaram a José, né, 2 vezes. E então tudo aquilo que José viu no sonho que Deus mostrou a ele, e ele contou aos seus irmãos e ao seu pai, aconteceu. Então José, ele, com o passar do tempo, né, ele ali abençoou a sua família, ele abençoou os seus irmãos, abençoou ainda 5 vezes mais o seu irmão mais novo. Depois, com o tempo, ele
pediu para que trouxessem o seu pai para lá, e assim toda a sua parentela também, totalizando 67 membros, né? E ali eles ficaram até um certo tempo, né? Ali sendo bem cuidados, né? E foi isso. Então, gente, o que podemos aprender, assim, resumidamente com José, é que o perdão tem poder para restaurar. Nós não podemos jamais guardar rancor no nosso coração, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja que o seu irmão faça contra ti. Você não pode revidar assim, da mesma moeda, você não pode agir também, né, com aquele instinto de amargura, aquele instinto de vingança. Você não pode. Você tem que agir com sabedoria. Você não pode ser ingênuo, você não pode ser imaturo, você tem que ter a sabedoria divina. Você tem que estar em contato com Deus. O tempo todo José estava em contato com Deus, ele estava orando. E ali somente as mãos de Deus mesmo para tirar ele daquele lugar, para levar até ele, para levá-lo, né, até onde ele chegou. Ali foi somente Deus. E Deus ele faz isso conosco até os dias de hoje, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente é um nada, que a gente é mal visto por outras pessoas, não é bem-vindo em outros lugares, mas Deus ele está olhando por nós e ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, a cada um é dada uma missão, a cada um é dado um propósito, e a cada um de nós devemos obedecê-lo para que venha se concretizar também em nossas vidas, né? Porque Deus, ele é um Deus poderoso, e a gente não deve adorar e orar somente pelo seu poder, mas pelo que ele é, né? E muitos dos nossos irmãos outrora, eles adoram a Deus pelo que ele é, adoraram a ele pelo que ele é, né? E não somente pelo que ele faz. E através dessa humildade, através desse amor verdadeiro, dessa intimidade, Deus ele trabalha através desses irmãos e através de nós também. Então, a cada dia que a gente se alimenta da palavra, hoje em dia a gente tem a palavra, né? Hoje em dia a gente tem aqui essa grande riqueza, né? Que nos orienta a cada dia, que Deus fala através de nós, através da palavra conosco e também através dos seus dons, né, dos dons que cada um de nós temos. Então, hoje em dia, nós temos ainda mais facilidade ainda também de conversar e ter essa conexão com Deus. Então, nós não podemos deixar que nenhuma distração venha atrapalhar o nosso convívio com Deus, porque Ele está sempre conosco, mas somos nós que nos afastamos dele por algo como, por exemplo, a internet, né? A internet ela é boa, mas também ela pode te distanciar muito, né, de Deus, se deixar se levar. Então isso não é somente na internet, qualquer outra coisa, desde que vire um vício, né, ele pode ser prejudicial ao nosso vínculo com Deus, né? Mas Deus ele jamais deixa de estar conosco e jamais deixa de nos amar, porque ele sabe e sonda o nosso coração, ele sabe quem é cada um de nós, né? Ele sabe o nosso nome, ele sabe, ele nos conhece por completo mais do que nós mesmos. Então, continuando, a gente aprendeu que com José o perdão, ele tem o poder de restaurar. Então, quando você libera perdão, né? Mesmo se a outra pessoa que te fez mal não pediu perdão, né? Você peça perdão, porque o perdão ele tem o poder de restaurar. Muitas das vezes a sua família está lá, outro cá, né? E fica naquele orgulho. E se você não fizer a sua parte, eles também não vão fazer a dele. Mas você tem que fazer a sua parte, mesmo se você não tiver nada com isso. Né? O que José fez com seus irmãos para que aquilo acontecesse a ponto de ser vendido como escravo? Ele não fez nada, mas ele não revidou os seus irmãos. Ele não agiu com maldade. Ele ali os ajudou, os alimentou. Se fosse outro, nem dava de comer, deixava padecer, né? Mas ele não fez isso. Então temos que aprender com os nossos irmãos, como eles fizeram, como eles passaram por aquela situação. E não somente porque é bíblico, tá? Mas de coração, porque Deus ele sonda o coração. Então você tem que liberar perdão para o seu irmão de coração. E a palavra de Deus diz que é 70 vezes 7, ou seja, você tem que liberar perdão não só uma vez, várias vezes, porque nós somos falhos e nós vamos sempre errar, né? Então não existe perfeição, nós somos errantes, nós somos falhos, porque enquanto estivermos na terra, nós somos falhos, nós somos pecadores, então nós não vamos ser santos aqui na terra. Então assim, a gente tem que liberar perdão aos nossos irmãos.
E através dessa diferença que nós fazemos, através dessa diferença mesmo que a gente faz, tanto na nossa família quanto no nosso meio da amizade ou do trabalho, onde for, acontece algo divino ali. Você pode perceber que você se sente mais leve, que você sente que aquele ambiente fica melhor, né? As pessoas à sua volta te olham diferente também. Você percebe que tudo se faz novo, né? Então o poder, ele tem poder de restaurar os vínculos, restaurar a família. Então, se você tem a sua família que está distante, liga, procura saber como está, faz uma visita. Não espere somente que venham até vocês, mas vão vocês até lá, né? Não agem no orgulho, não agem no orgulho com as pessoas, né? Mostre a diferença. Você é diferente, você é escolhido e você é separado por Deus nessa terra para fazer a diferença. Não deixe se levar pelo que os outros fazem, mas observem a Jesus, observem os nossos irmãos outrora, o que eles fizeram, como eles agiram, e façam também de vocês vasos novos também na presença do Senhor Jesus, porque somente Jesus ele vai moldar você, né? Somente ele vai te dar essa sabedoria, mas você também tem que dar o seu primeiro passo, tá? Então Deus ele vai no momento certo te dar a sabedoria, te dar a coragem, te dar a força que você precisa, mas você tem que ir começar, porque Deus ele faz o impossível, né? E você tem que fazer a sua parte. Não se deixe dominar pela amargura e pela vingança. Então não deixe que aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de inveja, de vingança, todos aqueles sentimentos ruins que nós sentimos ao nos entristecermos, né, ou ver algo injusto, venham dominar o nosso ser. Porque isso só vai fazer mal para nós, né? Isso só vai fazer mal para nós. Então, se você quer ter a salvação, se você quer morar com Jesus, né? Se você quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus, você tem que liberar perdão, você tem que ser alegre, mesmo estando em situação difícil, você tem que agir na calma, na paciência, né? Porque Deus ele é contigo e você não pode temer, porque seja qual for a situação, Deus ele é a solução para todas as coisas. Então, não andeis ansioso, não andeis com medo, tá? Porque Deus ele está contigo e ele é poderoso para reverter, né? E essa situação que você está passando, mas vai depender de você, da sua trajetória, da sua do seu temor perante Deus, né? Então, não deixe que não se deixe ser influenciado, né, pelos meios, não se deixe ser influenciado por outras pessoas que não conhecem ainda a Jesus, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente encontrar homens e mulheres que servem verdadeiramente a Deus, né? Tem muitos na igreja, mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que a pessoa é verdadeiramente, né, temente a Deus ali. Pode ser que ela esteja ali ouvindo a palavra, mas precisa muito de libertação, né? Até mesmo quem está no altar. Então, para nós termos essa sabedoria e saber o que é de Deus e o que não é de Deus, é através da palavra de Deus, porque aqui tem toda a instrução que precisamos e também quando nós temos a intimidade com Deus, ele trabalha na nossa mente, na nossa visão e a gente fica mais e mais fortalecidos com o seu espírito e mais sábios, né, e vigilantes a todo instante. Então que vocês, os irmãos, possam ficar com essa palavra, que vocês possam ficar vigilantes a cada dia, que vocês possam ter o sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de alegria, tá? Que Deus possa trabalhar profundamente em vosso ser, né? Que você possa reatar a amizade com aqueles que te fizeram mal, que você possa vir a perdoá-los, que você possa vir a abraçá-los e amá-los, porque esse é um dos mandamentos mais importantes que Deus nos deixou. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o nosso próximo, e principalmente aquele que nos faz mal, os vossos inimigos, né? Nós temos que amá-los,
né? Nós temos que orar por eles, porque eles não sabem o que fazem, né? E o tempo está findando. E eu sempre coloco no meu Facebook: falta pouco para o reino dos céus, para a chegada do Filho do Homem. Então, você que está tendo tempo agora, aproveite e busque a Deus enquanto tem chance, enquanto há tempo, porque falta pouco, falta muito pouco. Eu não sei o dia e nem a hora, mas nós devemos estar preparados, como as 10 virgens prudentes, né? Cada parábola que o Senhor Jesus nos deixou na palavra dele é um aviso para nós, né? Uma revelação para nós. Então, nós temos que andar vigilantes, né? E com a sabedoria através da palavra, assim como Jesus foi sábio e apartava o mal através da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela tem poder, e a gente só pode, né, apartar do mal através da palavra, através da nossa vivência, né? E nós temos que a cada dia mais nos fortalecermos também, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele está cada vez mais astuto, ele está cada vez mais malicioso, tentando impedir, tentando atrapalhar, tentando botar bloqueios para você não caminhar. Então, se você parar por um instante naquele caminho, né, você não tem, se você olhar para trás, ou se você deixar de caminhar uma vezinha sequer, já corre o risco grandíssimo de você não continuar, né? Você recuar e você voltar lá do início. E voltar do início, meus irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho completa consciência disso, porque eu já passei por muito disso, né? Muitas das vezes eu recuava e voltava lá no início. Lá no início. Entendeu? Graças a Deus, eu tive um encontro verdadeiro com Deus no ano passado. E graças a Deus, eu posso estar ausente assim às vezes no Facebook, mas não da presença de Deus. E Deus é comigo, assim como é contigo também. Então nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, tá? Não podemos deixar de estar no caminho de Deus, porque Ele é o único caminho. Então que vocês possam continuar firmes na presença do Senhor. Se você ainda não conhece a Deus, não tem conhecimento, né? Vocês passam a ter através da oração, através do louvor, através da palavra de Deus. Começa a ouvir um louvor, começa a orar, que você vai ganhando a força. Deus vai falando contigo ali tremendamente. Antes de estar ministrando essa palavra aqui de José, eu sempre faço uma releitura, né? Eu sempre faço um certo esboço, mas não é para me pregar esboçado. É só para mim ter uma organização para não fugir da palavra, porque eu não gosto de fugir da palavra. Então, assim, meditando ali, né, na passagem de José, eu me emocionei muito hoje. Eu chorei muito, muito, porque quando nós, assim, lemos a palavra de Deus e temos a sabedoria divina, no qual Ele nos ensina, a gente acaba observando ali, vivenciando, entrando dentro daquele momento, né? E parece que a gente observa a cena. Não sei se é assim com vocês, mas comigo eu consigo observar a cena como se eu estivesse naquele momento ali. Então é muito real, é muito forte. E eu comecei a chorar muito, né, emocionada por como José foi forte, né, desde sua pouca idade até onde ele chegou, o quanto ele foi forte, o quanto, né, ele sofreu ali, mas a vitória dele foi grande. Então, se você está passando por um processo no qual está muito difícil, se você está passando por um momento no qual você acha que não vai ter solução, né, que você vai acabar findando ali, creia que Deus, ele é contigo, e agradeça a Deus por você estar passando por aquilo. Não que aquilo seja bom para ti, mas é um processo que vai te capacitar para você vir a receber a sua bênção. Porque para a gente receber bênçãos grandes, a gente tem que ser humildes e a gente tem que passar por processos para ter maturidade. Então, nesse processo todo que José passou, ele adquiriu a maturidade precisa, ele adquiriu experiência, né? Ele adquiriu muitas outras habilidades no qual ele nem imaginava ter. Assim é você também vai adquirir muitas coisas se você estiver no propósito com Deus e não deixá-lo por nada. Continuar caminhando, que você vai cada dia mais
aprimorando mais e mais os seus dons, mais e mais a sua visão, mais e mais seu pensamento, né? Eu não era assim, né? O Espírito Santo de Deus, graças a Deus, está me moldando e está me dando a sabedoria divina, porque quem me conhece sabe que eu jamais fazia live, jamais falava no microfone, eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita timidez, mas graças a Deus eu tive um despertamento no qual agora eu não consigo mais ter vergonha, eu não consigo. Não é que eu tinha vergonha do evangelho, não, tá, meus irmãos? É vergonha mesmo de timidez minha, que eu tinha até bloqueio de sair, né, de casa, enfim. Então, assim, eu tinha muito complexo, né, dentro de mim, mas graças a Deus eu fui liberta, para a honra e glória de Deus. E então tudo são processos, né, que a gente tem que passar para vir o amadurecimento, vir o despertamento e vir a transformação. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Que ficaram até aqui comigo na live. Hoje a live foi um pouco extensa, né? Porque a história de José é um pouco longa. Se eu não me engano, é a história mais longa aqui do livro de Gênesis, né? Se eu não me engano, vai do livro 37 até o 50. Mas é uma história muito bonita, vale a pena os irmãos lerem, refletirem. E os irmãos com certeza vão ter uma nova interpretação, um novo entendimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele a cada um revela de forma diferente. Assim, complementando mais, abrindo mais a mente, dependendo do grau de intimidade que você tem. Então, a cada um de nós, a gente nunca pode falar que a gente sabe a palavra de Deus toda, porque a palavra de Deus se renova. E sempre haverá pessoas que sabem muito mais do que você. Então nós nunca podemos falar que nós somos insubstituíveis. Pelo contrário, nós somos substituíveis. Tem pessoas que pregam muito bem, tem pessoas que louvam muito bem, e graças a Deus por isso, né? Que eles possam continuar assim com esse dom, né? Com essa sabedoria, que Deus possa abençoá-los mais e mais. É assim que você deve ser. É assim que os irmãos devem ser perante os irmãos. Né? Quando vocês verem uma pessoa, elogie mesmo, porque aquela pessoa realmente faz bem. Não é só porque a palavra de Deus manda a gente ser bom. É porque realmente a pessoa, ela faz bem aquilo, ela tem a capacidade para fazer aquilo, né? E assim como nós também temos capacidade para fazer tantas outras coisas, né? Cada um de nós somos importantes, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é feito só por uma pessoa, né? Ou só por uma pessoa que tenha condições. Quanto mais condições, vocês vão ter mais pedras na sua coroa. Nada disso, nada disso, né? Cada um de nós somos importantes para o Senhor Jesus e Deus quer que todos sejamos salvos, mas vai depender de nós, né? Então, cada um de nós temos que, a cada dia, fazer a nossa parte e conquistar a nossa salvação, né? Porque Jesus, ele fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que a cada dia conquistar a nossa salvação, cada dia mais fazer a diferença, né, nessa terra. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra abençoada por Deus, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que os irmãos continuem firmes na presença de Deus, continuem firmes caminhando na casa de Deus, tá? Não deixem que nada venha afastá-los de Deus. Que os irmãos tenham um final de semana abençoado por Ele, tá? E eu gostaria também de dar 2 avisos, né? O primeiro aviso, como eu sempre falo, eu tenho um grupo de estudos, né, no WhatsApp, se os irmãos quiserem e aprenderem mais da palavra de Deus, né, interagir uns com os outros. Está aberto à vontade para os irmãos adentrarem, tá? Só falar comigo no privado. E também abrir vagas para o curso aprofundado bíblico sobre o livro de Daniel. Nós hoje estaremos na 2ª aula e tem sido bênção. Então, se os irmãos quiserem participar e aprender sobre Daniel, que também foi um homem muito importante aqui na Bíblia para nós, né? Um grande exemplo. Então, só falar comigo no privado também. É totalmente gratuito. Os irmãos terão acesso à apostila, né, a exercícios práticos para poder fixar mais ainda o conteúdo em vossas mentes, tá? Então, só falar comigo que eu estarei liberando. E futuramente, se Deus quiser, vamos ter mais novidades, né, mais novidades boas, com certeza,
para cada um dos irmãos, tá? Então, fiquem com Deus. Obrigada pela presença de cada um. Que Deus vos abençoe, tá? E aqui eu me despeço de cada um de vós. Fiquem com Deus. Tchau.